De volta com o Balanço Geral para mais um dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Londrina. Lembrando para você de casa que as perguntas que nós fazemos aos candidatos, eu e o Buganza, são formuladas com base no plano de governo que está disponível para todos os eleitores. O tempo de entrevista é de 15 minutos. O nosso entrevistado de hoje é Tercílio Turini, do MDB. É isso mesmo, Parra. E lembrando que os sorteios foram feitos, não é? Com os assessores de todos os candidatos, seguindo todas as regras, que estão acompanhando desde o início. E como é que funciona? Todas as entrevistas têm 15 minutos de duração. Então nós vamos fazer as perguntas, o Dr. Tercílio já está junto com a gente e no final é separado 1 minuto para as considerações finais durante essa entrevista. Parra. Obrigado, candidato, pela presença aqui no nosso estúdio. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. A nossa primeira pergunta tem a ver com o futuro da nossa cidade. O senhor falou no seu plano de governo que não pretende mexer na planta de valores, que define o valor do IPTU que o londrinense paga. Nós temos a expansão da cidade, a nova gleba, por exemplo, que está para ser lançada. O senhor não acredita que Londrina poderia perder recursos ou as pessoas pagarem menos imposto do que deveriam, caso a planta de valores não seja alterada? Uma boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde, Buganza. Boa tarde a todos. Olha, é verdade, nós colocamos que está fora de cogitações a gente mexer na planta de valores. Alguns anos atrás, a atual administração fez a revisão da planta de valores e isso deu quase uma convulsão aqui no município de Londrina. Alguns setores foram extremamente penalizados. Hoje o Londrina tem um orçamento significativo, tanto é verdade que para o ano que vem o orçamento do município ele deve chegar a 3 bilhões e meio de reais. O município de Londrina ele tem uma arrecadação que seguramente vai superar a inflação, sempre supera a inflação, então você já tem uma folga no orçamento e logicamente que nós temos que trabalhar não só com a questão do IPTU. O IPTU ele penaliza todo mundo. Nós temos que trabalhar para que a cidade cresça, ela se desenvolva, que você atraia aqui para Londrina novas empresas para gerar aí novos tributos também para o município. Olha, nós aprovamos lá na Assembleia recentemente a questão do ICMS tecnológico. Aqui já é um polo de tecnologia, muitas empresas, isso daqui vai favorecer muito porque essas empresas, elas vão ter um desconto no ICMS para fazer a importação de produtos ligados às suas empresas, essa área, e vão atrair outras empresas para cá também. Olha, nós temos aqui que nós podemos explorar outras áreas. A questão do turismo inteligente. Esses dias, participando lá na governança de turismo, só a Universidade de Londrina, ela tem mais de 400 eventos por ano, mais de um por dia. Então, e nós temos que trabalhar agora com a questão do contorno norte, do contorno leste, na vinda de novas empresas, de indústrias que geralmente elas elevam a renda e gera aí tributos para o município de Londrina. Fala-se muito aqui em Londrina na questão da cidade industrial. A cidade industrial, que há 10 anos ela está aí em movimento e ainda praticamente não tem empresa lá, ela vai ter terreno lá para aproximadamente 90 empresas, 90. Com a concretização do contorno leste, que sai aí da selva e vai sair lá no Ceasa, é um ramal rodoviário que ligando a 445 a 369, 24 quilômetros. Vão ser centenas de empresas que poderão se instalar. E a mesma coisa no contorno norte, saindo lá do contorno de Biporã e indo lá no contorno de Rolândia com Araponga. São eixos de desenvolvimentos que nós vamos ter aqui em Londrina, que isso que vai garantir emprego, renda e vai fazer a cidade se desenvolver. Candidato, assim como a saúde, a economia, entre os outros, tantos temas são importantes para a cidade, pessoas em situação de rua chamam muita atenção hoje esse problema aqui em Londrina. O senhor fala no seu plano de governo que pretende conversar com os municípios para que não mandem pessoas para cá nessa situação, não é? Mas o senhor não acredita que tenha que haver também alguma medida mais urgente, mais enérgica? O senhor, assumindo a prefeitura, que medida o senhor tomaria? É um problema social dos mais graves aqui no município de Londrina. E esse problema parece que está sem solução, só tem aumentado, principalmente depois da pandemia.
aqui precisa de um olhar diferenciado do poder público e não é apenas de uma secretaria, tem que integrar aí várias secretarias, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Saúde, tem que integrar aí as forças de segurança e tem que fazer um trabalho de colocar assistente social 24 horas por dia na rua, fazer o diagnóstico preciso. São só dependentes químicos? E não são, eu acredito que são a maioria. Mas tem pacientes que têm doenças mentais, que esse precisa de tratamento e às vezes precisa de um encaminhamento e de uma internação. Você tem que trabalhar também com o governo do Estado. O governo do Estado, eu sou presidente da Comissão de Saúde lá na Assembleia. Na última prestação de contas, junto com o secretário, com os diretores da Secretaria de Saúde, eles apresentam cada 4 meses a lei de responsabilidade fiscal, falando das metas para aquele ano. São 50 e tantas metas. E eu perguntei, e a questão do morador de rua? Nós não temos meta. Mas em Londrina nós temos um problema sério. Em Curitiba, apresente um projeto que nós vamos trabalhar junto. Então nós temos que dar destino para essas pessoas, fazer um trabalho com as igrejas, com as ONGs, com as comunidades terapêuticas e que hoje o número de vagas é pequeno. Nós precisamos aumentar essas vagas para o trabalho que está sendo feito integrado ser encaminhado. A maioria dos dependentes químicos, eles querem ser tratados. É um tratamento de longo prazo. Você precisa ter uma retaguarda para atender essas pessoas. Então você precisa ter um projeto de governo que tenha começo, que tenha meio e que tenha fim para você realmente resolver e diminuir hoje a situação grave que nós temos aqui em Londrina. Outro assunto para a gente debater agora, candidato, é a questão do gargalo do nosso trânsito. A cidade cresce, o número de veículos cresce e as ruas não estão comportando mais. No seu plano de governo, o senhor estabelece a construção de 3 viadutos de uma trincheira. São obras importantes, mas que custam muito dinheiro e que... De onde que o senhor arrumaria esse dinheiro e também o que o senhor faria para evitar, por exemplo, como a trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco, que custou muito mais e atrasou muito mais do que o londrinense esperava? Olha, começar pelo final. Trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Eu acho que o poder público poderia ter tomado um outro caminho. Quando a empresa teve os primeiros atrasos, os primeiros problemas, devia ter sido rompido judicialmente o contrato e chamado uma outra empresa, com certeza teria sido resolvido muito mais rapidamente e o município ia pagar muito menos do que está pagando com todos esses aditivos. Eu estou baseado nisso porque o governo do estado já fez isso em várias vezes. Olha o viaduto da PUC, ganhou uma empresa e essa empresa foi dada a ordem de serviço, eu estava lá inclusive participando desse ato, e ela foi notificada várias vezes para começar a obra e ela não começou. O governo do estado, o DR, foi na justiça, rompeu o contrato com a empresa, chamou uma outra empresa e já fez 50% da obra, inclusive está com o cronograma praticamente adiantado. Alguns viadutos em Londrina que nós colocamos são obras que deveriam ter sido feitas. Por exemplo, a colocação na 369 com Angelina Rice-Vezoso. Esse o próprio governo do estado está fazendo o projeto e esse projeto o governo vai executar, não vai precisar recurso do município do estado. Aliás, quando nós falamos lá do pedágio, daquele pedágio lesivo de 24 anos, que não fez obra, que não fez o contorno norte, tinha 3 viadutos na 369, que chamava antes da 369 com o Grêmio, que vai ser na Angelina Rice-Vezoso, ali na Duque de Caxias, e o da PUC. Então a gente fala, a empresa não fez a obra lá do contorno norte. Não, ela não fez só do contorno norte. Os viadutos que estavam programados também não fizeram. Então é o seguinte, a cidade de Londrina ela precisa melhorar a questão da mobilidade urbana, nós chamamos até mobilidade humana. Nós estamos propondo no nosso plano de governo cortar a cidade norte, sul, leste, oeste de ciclovias. Não é só para as pessoas que gostam de andar de bicicleta, é também para os trabalhadores. A bicicleta vai voltar a ser o transporte do futuro, então nós precisamos garantir isso. E cuidar do trânsito. Cuidar do trânsito
que não seja violento, a velocidade, é cuidar das pessoas, é preservar vidas, e isso também é fundamental. Candidato, vamos falar agora sobre saúde. Nós temos em Londrina problema grave com UPAs, não é? Lotadas, com o PAI, pronto atendimento infantil, onde infelizmente nós acompanhamos filas por lá também, né? Além disso, postos de saúde com falta de médicos também, são problemas sérios aqui da nossa cidade. O senhor cita no plano de governo a questão da telemedicina, né? Inclusive usando como exemplo a cidade de Campinas. Existem estudos que mostram que esse é o futuro, que a telemedicina vai reduzir essas filas, ou outras medidas terão que ser tomadas também? O maior desafio do próximo prefeito é realmente a área da saúde. 75% hoje da população ela depende do SUS. E nós temos filas em tudo. Temos fila lá na UBS, que é o posto de saúde, temos 54 postos de saúde. UBS, posto de saúde, não foi feito para ter fila. Hoje demora de 3 a 4 meses para marcar uma consulta lá. Foi feito para ser atendido no dia. A mãe leva uma criança lá no posto de saúde, não tem vaga, ela vai onde é que tem a porta aberta, ela vai no PAI. E se for adulto, vai na UPA. Então, nós estamos propondo a telemedicina. Hoje a iniciativa privada já faz, Curitiba já faz. Curitiba começou há 3 anos atrás, eles zeraram a fila nos postos de saúde, através da telemedicina. Liga lá no telefone, não é 0800, não é aquele que toca a musiquinha, o médico atende 24 horas por dia, vão criar essa central com médico, com especialistas. Em Curitiba eles atendem 2.000 pessoas por dia, eles zeraram a fila, eles diminuíram para metade consulta especializada. E nós temos as cirurgias eletivas, que tem que fazer mutirões, só através dos mutirões. Londrina tem hoje cerca de 20.000 mulheres esperando cirurgia ginecológica, mais de 5.000 com sangramentos. Isso é desumano, nós precisamos resolver isso. Na saúde bucal nós temos 4.000 pessoas esperando para fazer canal. E como é que se resolve isso? Já tem verba para fazer esses mutirões? A gente consegue buscar recursos no governo do estado, com certeza absoluta, ou no governo federal para fazer isso. E nós vamos fazer um novo PAI. Nós vamos fazer um novo PAI, porque o PAI é de 25 anos atrás. A cidade cresceu muito. É praticamente a única porta aberta para criança. Vai resolver. E vamos construir uma UPA do idoso, com geriatra e com centro de fisioterapia. Aí vai falar, mas tem dinheiro? Tem dinheiro. Nós temos que fazer mais com menos. E nós temos o que gasta. É que às vezes as pessoas acham que você criar uma UPA a mais vai quebrar a prefeitura. Não vai. O grande volume de recursos hoje na saúde é gasto na complexidade. A alta complexidade é o paciente que fica internado muito tempo no hospital, fica lá entubado. Esse custa 3, 4 mil reais por dia. É esse que ganha, esse precisa ser atendido também, mas esse gasta muito recurso. Outra coisa que nós temos que fazer para buscar recurso. Hoje aqui é a chamada gestão plena. O recurso do governo federal para pagar o HU, Santa Casa Evangélica, Hospital do Câncer, para pagar as clínicas, elas vêm para o Fundo Municipal de Saúde. 24 milhões é pouco, não dá. Precisa 6 milhões a mais no mínimo. Temos que fazer aí uma cruzada, usar os deputados federais, senadores, governador do estado para aumentar o teto aqui de Londrina. Senão nós vamos ter dificuldade no futuro. Então tem que ter o apoio do governo do estado, governo federal, para a gente aumentar o teto aqui em Londrina. Então são muitas ações, é um enorme desafio, mas dá para fazer, dá para enfrentar e dá para resolver. Londrina é a cidade dos extremos, né? Pessoas muito ricas e tem pessoas muito pobres. A gente vê as invasões crescendo aqui na cidade. Qual que é o desafio que o senhor tem para poder tentar equalizar isso, para criar novas moradias para essas pessoas? A gente vê o número de invasões só aumentando aqui em Londrina. Tem como resolver isso, candidato? Tem. E tem projetos e tem programas para fazer isso. Nós temos 70 invasões em Londrina. 4.500 famílias morando em ocupações. Hoje, existe um programa do governo federal chamado FAR, que é o Fundo de Arrendamento Domiciliar. É um fundo da Caixa Econômica. O governo do município precisa dar o terreno e urbanizar o terreno. A Coab não tem terrenos grandes. O que nós vamos fazer? A Coab tem muitos terrenos pequenos com muito valor. Por exemplo, perto dos condomínios, terreno pequeno que vale muito. Nós vamos vender esses terrenos de imediato e comprar grandes terrenos
para fazer aí moradias, custo praticamente zero pela Caixa Econômica, para realmente colocar essas pessoas que hoje são trabalhadores, que moram ali em situação precária, para morar em casas dignas aqui na cidade de Londrina. Candidato, 1 minuto para as considerações finais. Agradecer Parra, Buganza, agradecer aqui a Rick e dizer o seguinte: eu tenho uma vida ligada aqui à cidade de Londrina, eu moro aqui em Londrina desde os 3 anos de idade e tenho uma vida profissional também ligada aqui. Sou médico, trabalhei cerca de 40 anos no HU, como médico, como professor dos alunos de medicina, fui chefe do pronto-socorro, diretor clínico, diretor superintendente do hospital, batalhamos para transformar o HU no maior complexo hospitalar aqui do interior do estado do Paraná. Fui vereador e hoje estou no 4º mandato de deputado estadual. Quero muito participar dessa cidade como prefeito. Eu venho numa longa jornada, não estou cansado, tenho muita energia e quero contribuir mais ainda aqui com a cidade de Londrina. Tá certo. Obrigado pelo tempo, candidato. Eu que Sucesso agradeço. na campanha do senhor, viu? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, candidato. Valeu, Buga. Obrigado. Parra. Até amanhã, meu querido. Até amanhã. Valeu, viu? Amanhã nós temos mais uma entrevista aqui. Vou receber aqui no estúdio o Coronel Nelson Villa, do PSDB. Também terá 15 minutos à disposição para falar das propostas dele para comandar a cidade de Londrina, caso seja eleito. Amanhã, 1h30 da tarde, anote no seu relógio, então, o Coronel Nelson Villa será o nosso entrevistado.